Saiu a segunda temporada de One Piece Live Action. E de forma em geral, até agora, só ouvi pessoas falando como ela foi ainda melhor do que a primeira foi. Eu já adoro a primeira, mas essa segunda eu concordo. Eles elevaram ainda mais aquilo que eles são bons. Ele fez uma mistura muito interessante de manter-se fiel à obra original e ao mesmo tempo aproveitar de suas próprias qualidades, visto que eles têm características em que eles são melhores e outras que eles são piores do que a versão do anime e do mangá. Então minha opinião geral da série é boa, mas isso deixa a pergunta, vale a pena? O que ela tem de fato de diferente? O que o live action faz e o anime não faz? Quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos? Bom, nesse vídeo eu estou prestes a falar no que é que o live action se difere do anime. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal da Lisba, eu sou o Lisba. E para começar, para quem não assistiu live action e já assistiu anime, ou não assistiu nenhum dos dois e tem interesse em saber se vale a pena, a minha avaliação é positiva e eu recomendo. Eu acho que vale sim bastante a pena experimentar o live action, principalmente se você não viu o anime. O live action, apesar de trabalhar da mesma história e de manter os fatos e os ocorridos bem fiéis, seguindo a mesma linha de raciocínio do anime, ele executa isso de uma forma diferente. Ele faz algumas alterações leves para poder encaixar algumas coisas dentro da série, seja para manter ela mais coerente ou para trazer algumas coisas novas mesmo. O primeiro ponto positivo que eu teria a dizer sobre o live action é que ele é uma boa apresentação, tanto para quem não assistiu o anime, quanto para os fãs que já assistiram o anime e querem ver quais referências o live action vai fazer da obra original. Uma homenagem. E de fato ele faz isso muito bem. Conforme eu disse, ele mantém a história fiel. A linha de raciocínio do ponto A para o ponto B é a mesma. Normalmente o que difere é mais o que acontece no meio. O live action faz questão de manter a ambientação e todo o clima original do anime. Então ele fica bem divertido, bem cartunesco. Ele não tem medo de ser ridículo, igual o anime é, num bom sentido. Porque essas características fazem parte do humor de One Piece. E ele não tenta mudar a história para deixar ela mais séria e alcançar um público completamente diferente. Então ele vai apresentando todas as características que o anime normalmente tem, só que em um período menor de tempo. O que ajuda a manter as informações de como o mundo funciona para quem não o conhecia anteriormente. Nas adaptações de mudanças da história ou do roteiro, normalmente o que mais temos são apresentações prévias de personagens que só apareceriam mais pra frente. Vemos alguns personagens já aparecerem na primeira temporada para a execução do Roger, personagens desses que não seriam apresentados até lá pra frente. E com essa segunda temporada também foram tragos outros personagens. Um dos que mais se destacou foi o Bartolomeu, que só apareceria em Dressrosa, mas que no anime ele menciona que conheceu o Luffy vendo ele em Logtown. Então eles trazem ele aqui em próprio Logtown. O que, ao mesmo tempo, não afeta o desenrolar de eventos planejados originalmente, mas deixa mais claro um evento que já aconteceria de qualquer forma, conectando assim ainda mais o roteiro com os eventos futuros, o que pode inclusive tirar aquele clima de algo apresentado em cima da hora. Não que eu acho que isso afete de fato negativamente a obra do anime, porque afinal de contas o Oda tem que trazer novidades. Um retcon do Bartolomeu falar que viu o Luffy em Logtown lá em Dressrosa não afeta de fato a história de forma negativa de qualquer maneira, mas é interessante ver ele já sendo trago agora no live action, já que ele tem acesso a informações que não teriam na época do anime. Sendo assim, ele consegue se manter fiel e apresentar novidades simultaneamente. Mas a principal mudança para mim do que aconteceu entre o anime e o live action não está referido ao roteiro ou à história em si. Independente das mudanças, o que mais afeta a sensação de estar assistindo ele são no que o anime e o live action sabem trabalhar ou não. Por exemplo, se você pesquisou, você já deve saber que o Oda disse já no passado que ele não gosta ou não sente que ele é tão bom fazendo lutas. E não que eu acho que as lutas de One Piece, principalmente no início, são ruins, mas eu acho que coreografia de luta é um ponto forte do live action e que eles exploraram bem melhor na segunda temporada em comparação com a primeira. Na primeira, por mais que tivemos muitas cenas incríveis de luta e de ação em geral, eles ainda assim não se arriscavam muito a sair dos painéis do mangá. No máximo colocavam mais inimigos aleatórios para estender a luta. Aqui, entretanto, muitas lutas são completamente diferentes. A luta dos Chapéus de Palha contra a Baroque Works, principalmente, é muito mais complexa e muito mais alongada do que seria no anime, visto que no anime normalmente a maioria dos membros da Baroque Works seriam derrotados com um golpe. Novamente, não que isso seja ruim lá, mas lá, tanto o nível de poder dos personagens quanto a forma com que eles são tratados são bem diferentes. O Luffy da série, por mais forte que seja, não é visto como essa aberração, com uma disparidade de poder enorme em comparação com os outros membros da equipe dele. No anime, enquanto a maior parte dos problemas que envolvem lutas são deixadas para Luffy, Sanji e Zoro resolverem, aqui eles dão mais espaço para todos os personagens poderem ter seu destaque. Por isso temos a chance de ver lutas como o Sop e Zoro contra Mr. 5, Nami Vivi vs Miss Valentine, Chopper e Sanji vs os capangas de Wapol, e inclusive algumas lutas do Luffy ficam bem mais estendidas. Eu vi uma comparação reclamando sobre o fato de que no anime o Luffy ganha do Mr. 3
destruir apenas com um chute, e que quando o Mr. Tree faz várias esculturas de si mesmo, o Luffy por instinto já sabe exatamente qual é a versão verdadeira. E isso funciona no anime, mas esse estilo do personagem do Luffy não é tão bem representado no live action, então eu achei uma ótima escolha que eles tivessem feito uma luta de fato nova, e que o resultado no final da batalha fosse se aproveitando de ferramentas que já tinham sido apresentadas anteriormente, como por exemplo a cera do Mr. Tree, que o Luffy usa para bater no próprio. Então as lutas têm um tom completamente diferente, mas eu acho que é sim possível aproveitar ambas, principalmente porque se eles tivessem tentado manter tudo muito igual ao anime, eu acho que eles perderiam sua maior força, porque as melhores características do anime não são necessariamente o que a equipe de produção do live action sabe executar melhor, mas a gente já vai chegar nisso. Então quando se trata de lutas, eu acho que o live action tomar uma liberdade para tentar fazer coisas diferentes serviu muito bem para ele e foi a escolha certa. Tanto lutas contra personagens grandes, quanto também o que eu acho que acaba ficando bem melhor do anime são as lutas contra os personagens capangas. São aquelas multidões enormes que no anime normalmente servem só para controlar o ritmo e para mostrar o nível de força dos chapéus de palha, tal como algumas habilidades suas servem para animar um pouco o público. Só que enquanto que no anime normalmente é só o Luffy esticando o braço dando um golpe ou o Zoro cortando aleatoriamente, aqui pelo menos tem uma coreografia nova que torna mais interessante. Por exemplo, o Zoro enfrentando os 100 capangas da Baroque Work. E indo para a parte em que o anime faz melhor do que a série, na minha opinião, seria principalmente o clima de aventura e a forma com que ele trata seus personagens. No live action eu até acho que muitos personagens secundários acabaram se destacando muito. O live action fez muito bem para personagens como Mr. Five, Miss Valentine, o Apple, que apesar de ser importantes, normalmente são tratados muito como se eles fossem patéticos no anime, o que é de certa forma verdade comparado com quem eles pegaram para enfrentar, que é o Luffy, que era bem mais forte que eles no anime. Mas aqui no live action, eu acho que personagens secundários, principalmente, eles acabaram se destacando muito. O Bug continua ótimo. Os membros da Baroque Work ficaram bem mais imponentes e bem mais impactantes. E a atuação geral tá incrível. Gostei muito da forma com que eles foram representados. Pra mim, o tipo de personagem que acabou mais sofrendo com live action foram justamente os personagens principais, os chapéus de palha. Não que eu acho que eles sejam fracos ou ruins, eles têm uma pegada completamente diferente, o que, tá tranquilo, faz parte do processo de adaptação. Por exemplo, o Zoro, ele é uma versão bem mais séria de si própria no live action, em comparação com o anime, que ele é um membro sério da equipe, mas ele faz parte da bobeira e da burrice que alguns falam de vez em quando, e isso dá uma sensação de amizade entre ele e outros membros, principalmente com o Luffy. E eu sinto um pouco falta disso. Mas ainda assim, de forma geral, eles estão bem tratados no live action. O Sanji, em especial, eu acho que é o que melhor se destacou dentre todos os membros. Já agora, no anime, eu acho que a tripulação toda é muito bem tratada. O relacionamento entre eles e as interações, quando eles estão indo de uma ilha para outra, a forma com que eles conversam mostra mesmo um clima de amizade, o que dá um alívio no peito e meio que ajuda a melhorar o clima, para dar essa sensação de aventura, de refresco, de aproveitar a jornada. E principalmente o personagem do Luffy no anime, que tem um destaque muito bom lá, em comparação com a versão dele do live action. Eu não vou dizer que a do live action parece uma versão meio forçada, mas ele parece meio que uma caricatura do Luffy. E eu tive a sensação de que ele está um pouco vazio, não necessariamente por causa da atuação do ator, mas sim por faltas de mensagens que o Luffy normalmente passaria no anime. Uma coisa que eu reparei bastante é que boa parte do anime, em vez deles mostrarem o impacto e como que o Luffy é importante para a vida de todo mundo, normalmente tem algum personagem tendo que falar isso, tipo a Nami falando pra Vivi. Quando você interagir um pouco com o Luffy, você vai entender. Como se a direção não fosse capaz de mostrar a gente por conta própria, então por causa disso eles botam algum personagem da tripulação pra falar isso, porque senão ninguém vai ter essa sensação do Luffy. Então quando se trata do desenvolvimento de personagens, eu acho que sim, que o anime se dá melhor em forma geral. É claro que tem o fato também de que o anime ele tem bem mais tempo para trabalhar em comparação com o live action. Então não é como se eu tivesse ido assistir o live action esperando que toda a interação cômica do anime você traga direto pra cá. Mas eu acho que falta um pouco de passar a sensação de companheirismo em geral. Normalmente ela aparece mais naquelas cenas clássicas do final do arco que eles não iriam retirar. Tipo quando o Luffy derrota o vilão final de alguma ilha. Mas dito isso, eu acho sim que o live action tem feito um bom trabalho. Ele adaptou da sua forma e aproveitou daquilo que ele é bom e botou mais na tela, ao invés de ficar tentando forçar algo em que eles não sabem trabalhar tão bem e que acabaria fazendo com que o live action se tornasse a versão pior do anime. Por isso, estou ansioso para ver como é que eles vão continuar trazendo o live action a partir da terceira temporada. E se você quer algum exemplo de arcos bons de One Piece que mostram essa camaradagem entre eles, tem um arco filler de One Piece que se destacou muito por ter uma qualidade muito alta, que é o arco G8. Eu comentei sobre ele nesse meu vídeo aqui em cima, então por que você não dá uma olhada? E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero vê-los no próximo vídeo.